rcn67.com.br. Olá, um bom dia, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Grupo RCN. Hoje a gente vai falar sobre economia, sobre oportunidade, porque as cooperativas de crédito, elas ampliaram a presença no sistema financeiro brasileiro. Dados do Banco Central mostram um crescimento no número de associados ativos e operações de créditos, além da expansão da rede de atendimento no país. Para falar sobre este cenário, os desafios do setor, nós conversamos agora com Valmir Galhardo, ele que é diretor-presidente do Sicoob Unic BR, ele que tem aí quase 4 décadas de atuação no cooperativismo de crédito. Seja muito bem-vindo, Valmir. Bom dia, Karina. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast e falando desse tema tão importante e relevante para a comunidade e para o nosso país, né, que é o cooperativismo de crédito. Então já começa explicando para a gente o que é o cooperativismo de crédito e por que ele é diferente dentro desse sistema financeiro brasileiro. Bom, primeiro é importante a gente ir nas origens, né? O cooperativismo de crédito, ele iniciou aqui no país em 1902, na linha imperial, lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. E hoje essa cooperativa existe até hoje, é uma Sicredi pioneira, há 124 anos, né? Então, de existência. E esse movimento, né, ele veio por um padre suíço, o padre Theodor Amstel. Ele iniciou esse movimento lá na região em 1902, porque a comunidade ela era explorada por agiotas. E ele indignado, né, com a pobreza. Em busca de uma alternativa, exatamente, né? E deu certo, né? Como ele veio de uma origem europeia, onde o cooperativismo lá é muito desenvolvido, e ele começou a implantar esse movimento em 1902. Depois ele se estendeu para o estado do Rio Grande do Sul. Então constituíram outras cooperativas e esse movimento veio ganhando força. O governo federal foi se estruturando. Para você ter uma ideia, Karina, na época, lá nos anos 80, 1980, 90, até 1992, quem regulava as cooperativas de crédito era o Ministério da Agricultura. E aí, a partir da entrada do... Não estava nem no guarda-chuva do sistema financeiro, então estava literalmente enraizado à origem rural. Exato. As cooperativas de crédito no Brasil iniciaram com produtores, pequenos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul. Depois ele veio subindo, Santa Catarina, o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e ele foi se expandindo. Em 1992, o governo passou o controle ao Banco Central do Brasil. Por quê? Porque esse movimento ele já começou a se estabilizar, ganhar força, e as cooperativas precisavam de um profissionalismo, de uma norma que trouxesse mais credibilidade e segurança para os cooperados e comunidade. E hoje é esse movimento no país, com mais de 19 milhões de pessoas cooperadas entre os sistemas Sicredi, Sicoob, Unicred, né? Todos os sistemas cooperativos no país. Cressol, que é um outro sistema muito bem estruturado. Isso ganhou movimento no país com o recuo dos bancos, das praças médias e pequenas praças,
as cooperativas foram buscando, entrando nessa lacuna. Suprir lacunas, né? Exatamente. Para quem não conhece ainda esse movimento do cooperativismo, como é que ele começa? É um grupo de pessoas, de uma atuação? Como é que é isso? Eu vou contar aqui a história, então, do Cicobi Unique BR, que ele abraça todos os demais exemplos. O Cicobi Unique BR, ele começou com 22 médicos que se reuniram e tomaram uma decisão aqui em Campo Grande de constituir uma cooperativa de crédito. Qual é a linha racional para esse modelo? Imagina o seguinte, as pessoas produzem, aí o fruto do resultado do trabalho deles, que é os recursos, iam para bancos. E eles falaram, olha, ao invés do nosso recurso ser administrado por bancos, vamos nós criar nossa instituição financeira. Então, essas 20 pessoas constituíram, que no mínimo são 20 pessoas para constituir uma cooperativa. É lógico, depois desse movimento ele tem que ganhar novos adeptos, né, que venham fazer parte do quadro. Hoje, a nossa cooperativa, Cicobi Unique BR, tem 19.700 cooperados. Então, o movimento ele foi ganhando essa força. O Banco Central autoriza o funcionamento e aí depois elege o conselho de administração, as suas diretorias, e aí vai o processo, né, a engrenagem do funcionamento dela entra dentro de todas as normas de uma instituição financeira tradicional aí dos bancos. Qual que é o papel, né, das cooperativas de crédito no desenvolvimento econômico e social das cidades onde elas atuam? Muito interessante essa pergunta, porque aí está o grande diferencial de uma cooperativa de crédito. Primeiro, ela nasce do interesse dos seus cooperados, da sua comunidade. Segundo, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o econômico. E o terceiro pilar são as pessoas que administram a cooperativa, né? As pessoas que irão se tornar cooperados dela. Qual o benefício que uma cooperativa traz para a sua comunidade? Hoje, todo o recurso que os cooperados movimentam, a origem dos recursos das cooperativas vem do próprio cooperado. Então, o cooperado ativo, ele traz movimento para a cooperativa. Esse recurso que gera em torno da cooperativa, ele fica na própria comunidade. E esse resultado, logo mais na frente, eu vou comentar aqui com você, esse benefício. Porque todo o recurso que a cooperativa movimenta, ele fica na sua própria comunidade, isso retornando para o cooperado, gerando um valor agregado para o desenvolvimento econômico. Eu tenho uma experiência de vida nesses quase 40 anos de cooperativas, Karina, na cidade de Sonora. Em 2002, eu vinha de uma reunião em Cuiabá e, muito cansado à noite, nós paramos para dormir em Sonora. E no outro dia eu fui abastecer o carro, eu e o presidente da cooperativa, e lá um proprietário do posto, um empresário, viu eu com a camisa e viu a marca da cooperativa. E ele falou do drama que era naquela localidade. Qual era o drama? Os bancos tinham ido embora, Bradesco, Banco do Brasil, por uma estratégia,
E aí ele falou, olha, eu queria fazer um movimento aqui para trazer a cooperativa para cá, né? Na época era o Sicredi. E nós, naquele dia, ele conseguiu reunir o prefeito, o padre, os empresários, né, do município, e nós marcamos lá uma reunião. Conseguimos abrir uma agência, então o recurso daquela comunidade ia para Rondonópolis ou para Coxim. Então, quando a população tinha dinheiro, eles compravam lá em Rondonópolis. Quando não tinha, comprava em Sonora. Com a chegada da cooperativa de crédito, esse recurso passou a girar dentro da cidade e trazer o retorno. Depois disso, a comunidade olha a Sonora hoje, o desenvolvimento. Isso, é o polo da região norte. Exato. E nós temos exemplos também no norte do país, regiões que nem tinha energia elétrica, né? Nós fomos lá, abrimos uma agência de uma cooperativa de crédito e conseguimos levar energia, levar empresas, levar infraestrutura. Então, o cooperativismo, quando ele é coletivo, porque o recurso ele gira dentro da própria comunidade. São dois exemplos aí que ilustra bem, ilustra né? bem a sua força. A força e, principalmente, né, ocupando espaços que muitas vezes vêm dessa necessidade que a própria comunidade percebe, né? Puxa vida, está faltando aqui infraestrutura, está faltando uma necessidade, faltando esse socorro aqui na nossa região. Né? Exatamente. E se a gente olhar, por exemplo, aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, as cooperativas de crédito hoje instaladas aqui, independente de qual sistema, Sicob, Sicredi e as demais, nós somos o terceiro player do sistema financeiro do Estado. Então, ficando atrás de quais? Banco do Brasil e provavelmente acho que é a Caixa Econômica. Então, hoje ganhou esse movimento, ele não é um movimento, é uma instituição financeira que a comunidade, aos poucos no Brasil, está abraçando, está entendendo o seu papel. Na Europa, eu já estive lá visitando cooperativa, fazendo estágio, principalmente na Alemanha. Na Alemanha, a principal instituição financeira são as cooperativas de crédito. Na Alemanha, na França, no Canadá, na região de Quebec, nos Estados Unidos, na França, Espanha, então até no Japão, né? Porque a gente não imagina, sim, claro. Mas a força que o cooperativismo de crédito vem transformando o mundo. E as crises econômicas, os traumas vividos pelos sistemas financeiros mundial não afetou as cooperativas. Por que não afetou? E aí eu já quero te perguntar exatamente por isso, né? Com esse sistema que está em expansão, a gente tem acompanhado, os números indicam isso, um crescimento em expansão das cooperativas. Como que esse modelo cooperativista, ele tem lidado, inclusive, com essa dinâmica do mercado, da economia extremamente afetada por conflitos, por oscilação de bolsas, enfim, né? E a própria dinâmica do sistema financeiro, que também tem mudado a partir da inserção de moedas digitais, de criptomoedas. Como é que é isso? Aí nós vamos separar essa sua pergunta em dois momentos. O primeiro momento é quem é o cliente de uma cooperativa de crédito. É o seu dono, é o cooperado. Ele não entra como um cliente, como num banco tradicional. E eu vou explicar isso numa didática aqui bem resumida.
Quando um cliente entra num banco, ele abre a conta, ele faz a sua movimentação. Quando ele encerra o ciclo daquele processo de movimentação, transações financeiras, seja ela produtos, aplicação e crédito, não passou de uma operação. O lucro foi para quem? Para os acionistas Sim. do banco. Na cooperativa de crédito, ele faz essa mesma movimentação financeira, porém, o lucro vai para quem? Volta para ele, proporcional ao seu movimento no dia a dia com a cooperativa, a sua adesão. Ou seja, quem mais investe também tem mais retorno, é isso? Exatamente. Esse ano, o Sicoob está distribuindo de sobras 31 bilhões a nível nacional. A economia, por ela ter o cooperado, os 9 milhões de cooperados do Sicoob, ter movimentado pelas suas cooperativas do sistema, eles economizaram com taxas de juros menores, melhor remuneração dos depósitos a prazo, das suas aplicações, prestação de serviço e produtos e serviços. Eles economizaram, por não estarem em um banco tradicional, 67 bilhões. Somando mais a sobra, dá quase 100 milhões de valor agregado para o cooperado. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. A outra parte é que uma cooperativa forte, bem estruturada, funcionando, atendendo os cooperados de acordo com as suas demandas, depende muito da adesão dos seus cooperados. E no Brasil, esse movimento ele vem ganhando força. Há 15 anos atrás, nós tínhamos 5% do PIB financeiro no Brasil. Hoje, o sistema cooperativo está com 11%. Então, é um crescimento de credibilidade. Bom, a gente está falando dessa força, né, do cooperativismo. Eu me empolgo aqui. E é muita coisa, muito assunto realmente, né? Eu imagino que você que está aí beirando os 40 anos de cooperativismo, né, de crédito nessa atuação, precisa ter paixão, inclusive, para permanecer, né? É isso também que movimenta quem está nesse grupo? Exatamente. Esse movimento, ele começa dentro da cooperativa. Dos seus colaboradores, a gente tem um desafio enorme quando um colega vem de um mercado financeiro tradicional e ele entra para dentro da cooperativa, é um viés totalmente diferente. A abordagem comercial é a mesma, mas a entrega é outra, é um propósito. Então, quando isso conecta, ele transmite isso para o cooperado, uma visão de participação. Por quê? Porque o cooperado ele tem voz, ele vai lá na assembleia e aprova ou desaprova os resultados da cooperativa. Então, existe uma sinergia de prestação de conta e transparência de tudo aquilo que acontece dentro da cooperativa. Por quê? O Banco Central, ele tem hoje uma rigidez de controle muito grande sobre as instituições financeiras, principalmente com as cooperativas de crédito. Por quê? Que ela ganhou uma expansão, vem ganhando mercado. Parece que as cooperativas estão numa mensagem ao contrário dos bancos, os bancos recuando, as cooperativas expandindo. E o que nós estamos trabalhando? Unindo a tecnologia, usando a tecnologia e usando o nosso modelo físico
para poder entregar uma experiência para o cooperado com muito mais sustentabilidade do negócio cooperativo e para ele cooperado, né? Valmir, o exemplo arrasta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, como é que foi ingressar nesse movimento, por que você sentiu essa necessidade? Muito bem, eu bem rápido, comecei a minha carreira como menor aprendiz no Banco do Brasil e logo em seguida eu fui trabalhar numa cooperativa lá em Dourados, a Cotrijuí, uma cooperativa de produtos agrícolas, né, de agricultores, e em 1986 surgiu esse movimento das cooperativas de crédito que já estavam sendo trabalhadas no Rio Grande do Sul. E eu fui convidado pelo presidente da Cotrijuí para fazer parte de um grupo de trabalho em pró-constituição dessas cooperativas, que hoje é a Sicredi aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu posso dizer que eu fui um dos pioneiros, né, desse movimento e ali eu comecei a fazer carreira. Eu era caixa, era atendente, era gerente, né? Porque as cooperativas não tinham dinheiro, então nós tínhamos que vender sonhos, né? A gente vendia sonhos para os produtores rurais. Consegui realizar também, né? Que um dia eles seriam independentes para eles mesmos, com o dinheiro deles, financiar seu custeio agrícola. E hoje é uma realidade. Então, as cooperativas de crédito aqui no Mato Grosso do Sul, Sicob, Sicredi, estão muito atuantes e muito presentes no dia a dia das comunidades. Valmir, falando um pouquinho dessa cooperativa de crédito e dessa comparação também, né, que você já tem feito aí com os bancos tradicionais, parcerias com bancos públicos como o BNDES têm ganhado destaque, né, especialmente no financiamento verde. Como o cooperativismo ele contribui também para essa agenda de sustentabilidade? Muito bacana essa sua pergunta, porque dentro dos nossos pilares, o cooperativismo ele tem dois pinheiros. Um pinheiro é o social e o outro pinheiro é o econômico. Os dois têm que estar sempre equilibrados no dia a dia da gestão das cooperativas. E o nosso sistema, o Sicob, esse ano 2025, nós recebemos de recurso de repasse do BID e BNDES. Para essa atividade, nós financiamos mais de 600 milhões de operações de crédito sustentável, né? Nós trabalhamos esses pilares em todo o território brasileiro. Então, nós temos pequenos produtores de laticínio, né, que trabalham com leite, com hortaliças, em comunidades também, em favelas, ajudando as comunidades a se desenvolverem. Nós temos uma agência na maior favela em Belo Horizonte e é uma das cooperativas que mais a gente tem orgulho de falar dela, porque a gente olha para a favela e vê um crime. Sim. Né? Mas não, ali tem pessoas produzindo, tem um microempresário, o comerciante, a lojinha, né? Isso, a cooperativa, ela foi criada, constituída com essa finalidade. E vem recursos para a gente ajudar esses microempresários aí também. E essa semana nós estamos fechando aqui o Sicob Unic BR, um contrato de parceria com o Sebrae para a gente trabalhar uma linha de crédito especial para as empresas que têm o Sebrae como consultor, para a gente expandir também essa parte econômica e social junto com eles. Bom, olhando um pouco para esse futuro, né? Tem muita coisa ainda e essa dinâmica do mercado em constante mudança. O que
tem aí para esse futuro? Quais são os desafios, as perspectivas do cooperativismo de crédito, especialmente aqui na nossa região? Você também comentou, né, desse próprio movimento que cresce no mundo, ocupando lacunas onde os bancos tradicionais aí não estão conseguindo se manter. É uma evolução do próprio mercado financeiro? Sim, aí nós temos que olhar o seguinte. Nós somos uma cooperativa financeira, então o nosso core, o nosso produto é dinheiro. Então, se é dinheiro, ele tem os riscos, né? Não que em cooperativa de crédito não tenha inadimplência. Tem sim inadimplência, seja por uma pessoa que não honra com compromisso ou o cenário econômico acaba contribuindo para aquele, né, cooperado tomador de crédito não honrar com o seu crédito. Existe e vivemos o nosso dia a dia esse desafio. Em termos de cenário, né, nós estamos com muita cautela, principalmente na concessão do crédito, mas também expandindo o crédito em cima das oportunidades. Mas como assim? Que hoje o sistema, o cliente bancarizado, ele é enxergado por todas as instituições financeiras. E nós, dentro da cooperativa, nós temos uma oportunidade em expandir o crédito, porque o seu cliente, o nosso cliente é o cooperado. Então, a gente consegue ali identificar as oportunidades que nós temos. Por exemplo, no agronegócio, nós estamos vivendo um momento de atenção com o agro, e nós estamos falando aí de um setor que é o que mais contribui com o PIB do país, mas a gente, dentro da cooperativa, nós temos uma massa crítica de cooperados, produtores rurais, que nós vamos atender ele, vamos levar recurso para ele continuar sustentando seu negócio. Quanto à tendência do cenário, essa cautela traz para nós um olhar de atenção em relação à taxa Selic, né? Existe aí uma estimativa, é um ano que nós temos eleições, então há grande chance do governo botar mais recursos dele, gastar mais, tem que vir dinheiro de algum lugar. E, com isso, pode contribuir em sustentar a média da Selic ainda em patamares altos. Por outro momento, outra distração que pode ocorrer no mercado é o próprio evento, né, que é a Copa do Mundo. Então, isso acaba desacelerando um pouco. E os feriados, né, que a gente vai ter bastante. Enfim, só que existem muitas oportunidades. As cooperativas, elas trabalham com um planejamento muito sustentável. Então, ela não dá um passo maior do que aquilo que ela possa fazer. Então, ela tem seus limitadores e isso traz uma segurança para nós. O cenário, esse ano, é um cenário de nós vamos continuar expandindo nossos negócios, porque nós temos dentro da população uma fatia de clientes bancarizados que sequer faz ideia do que é uma cooperativa. Então, nós queremos trabalhar, pelo menos nós do Sicoob Unique BR, o nosso planejamento é não buscar o cooperado de outra cooperativa, mas aquela pessoa que tem recurso em outras instituições que não conhece a cooperativa. E com o crescimento de todos os sistemas, a gente faz desenvolver o nosso crédito
aqui no estado e colocando mais recursos disponível para a comunidade. Tem algum projeto de ampliação, de abertura de agência em algum local? Onde? Hoje nós estamos com um projeto, nós dentro do Sicoob Unique BR, e trabalhar o digital, né? Utilizando as ferramentas de inteligência artificial, não para substituir as pessoas, mas abrir portas para que os cooperados tenham mais acesso aos produtos e serviços financeiros da nossa cooperativa. E sempre com pessoas atrás atendendo. Então, o que nós queremos? Gerar mais valor para o cooperado. Como? Trabalhando a eficiência operacional e melhor precificando nossos produtos e serviços oferecidos para o cooperado, com isso trazendo agilidade aí no atendimento. As agências, nós estamos com um projeto de repaginá-las todas, né, para que saia daquele modelo tradicional de banco e venha a ser um modelo de negócio, né? Essa é a tendência. E a gente, sem perder a nossa natureza de ser cooperativa, né? De entregar valor para os nossos cooperados. E do ponto de vista ainda disso que você está falando, desse futuro, né? Não tem como a gente não falar de futuro sem falar em tecnologia. Você já falou aí de uma tendência, mas uma preocupação muito grande também hoje, principalmente do usuário, em relação à segurança. Vocês têm também olhado com atenção para esse tipo de transação, especialmente falando do mundo digital? Exatamente, essa é uma outra pergunta, né? Que é o nosso dia a dia. Hoje, as fraudes cibernéticas, né? Elas estão aí todos os dias, mas existem os protocolos de segurança implementados em todo o sistema bancário. Então, hoje o sistema financeiro do país, ele é seguro, né? E todos os mecanismos de controles mundial, os melhores, as cooperativas de crédito também têm. Então, por quê? Porque hoje os sistemas cooperativos desenvolveram tanto. Hoje nós somos um sistema financeiro enorme, juntando todos os sistemas cooperativos, nós somos o 5º maior player financeiro do Brasil. Aí atrás só de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander. Então, a gente precisa ter mecanismo de proteção suficiente para trabalhar o dia a dia e trazer para o nosso cooperado total segurança. Hoje o nosso app, o aplicativo do Sicoob, foi diplomado agora como o mais seguro do país. Então a gente tem aí, isso traz para nós uma tranquilidade para o cooperado, né? Queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando, quem recebeu toda essa informação e conhecer um pouco mais do Sicoob, Unique BR, mas também do próprio sistema de cooperativismo de crédito. Queria que você deixasse uma mensagem aí. Legal. Karina, eu tenho aqui os números do sistema Sicoob a nível nacional. Aqui é o resumo de tudo que a gente conversou. Que assim, nós vivemos num mundo capitalista. Então as pessoas querem ver, olha, esse negócio dá retorno, o que eu ganho com isso? Então eu tenho os números aqui, a nível nacional, que nós fechamos nosso balanço consolidado. Em ativos, alcançamos 430 bilhões em ativos, um crescimento de 20%.
Os depósitos, onde os cooperados movimentam suas contas correntes e aplicações, 319 bilhões. Operações de crédito, o sistema Sicoob operou na sua carteira com 274 bilhões em carteira de crédito. Cota capital, que é a cota capital que cada cooperado integraliza, 62,8 bilhões. Falando nisso, a nossa cooperativa Sicoob Unique BR está com uma campanha capital premiado para os seus cooperados. Os cooperados que estão nos ouvindo aí, vamos lá integralizar, temos muitos prêmios bons lá para distribuir. E aí vem o resultado desse negócio, né? BI em ativos, BI em depósito, BI em crédito. Pelos cooperados movimentarem esses recursos dentro do sistema Sicoob, nós iremos distribuir em assembleia 11,3 bilhões. Aí a pergunta é o seguinte: algum banco chama seu cliente para falar, olha, sobrou 11 bi, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? E com a economia, economizamos mais 32 bilhões por ele movimentar na cooperativa, né? Então, esse movimento, né, essas cooperativas no sistema Sicoob, ela tem uma força muito grande no desenvolvimento da economia. E esse recurso, quando a gente leva individualizado para cada cooperativa, no nosso caso aqui do Sicoob Unique BR, nossa cooperativa vai distribuir esse ano para os nossos 19 mil cooperados 22 milhões e 800 mil. Mas a economia que ele gerou lá dentro foi 70 milhões. Então, 100 milhões de reais, os 19 mil cooperados que trabalharam conosco terão de volta 22 milhões em sua conta capital ou na conta corrente, a Assembleia que vai decidir, e ele economizou por movimentar conosco mais 58 milhões. Então, esse é um movimento na qual a gente trabalha, e eu acredito que o cooperativismo de crédito ele ainda irá desenvolver muito no nosso país. Nós estamos ainda muito pequeno, porque tem regiões do país que ela já se consolidou. Na região sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, agora tem outra no centro-oeste, alguma parte do sudeste, mas norte e nordeste, ainda a gente tem um desafio enorme de desenvolver as cooperativas, mas hoje não tem nenhum município do país que não tem uma agência de uma cooperativa de crédito. Todos os municípios. Então, isso é algo que o Banco Central vê a gente com muito bons olhos. E outra questão que eu não falei, que é o pilar social, no desenvolvimento, junto contribuindo com o meio ambiente, com a qualidade de vida das pessoas. Nós temos programas de educação financeira. Esse ano, 2025, Karine, nós levamos educação financeira para 5 mil crianças aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Num momento que a gente fala de superendividamento, né? Alcançamos 19 mil famílias com um programa de educação financeira, com distribuição de alimentos, de roupa. Esses são números aqui do estado? Do estado do Mato Grosso do Sul. Uma cooperativa, a nossa cooperativa. Então, juntando aí com o Sescop, a OCB, né, que são nossas âncoras, né,
porque o cooperativismo ele tem as âncoras de apoio. Um grande guarda-chuva que embaixo dele é dividida ainda por instituições, é isso, Exatamente. Né? Então, hoje, o sistema, esse guarda-chuva é a OCB Brasil, a OCB Mato Grosso do Sul. Regional. Regional. Aí vem as cooperativas segmentadas por cada área. Isso a gente se organiza, esse movimento, ele verticaliza e distribui horizontalmente. Então, é um movimento que ganhou força no país e muito bem organizado e sustentado com normas muito bem controladas pelo Banco Central do Brasil. Quero agradecer demais, Almir, a sua gentileza aqui conosco, por essa conversa, né? E que a gente possa falar cada vez mais sobre o cooperativismo de crédito e outros assuntos também. Muito obrigada. Obrigado pelo espaço e fica as portas abertas do Cicobi Unic BR para a comunidade se tornar cooperado nosso, e foi uma grande honra poder falar desse tema que é importante para a sociedade, né? Que é uma paixão, dá para ver o brilho nos seus olhos. É uma ponte entre o social e o capitalismo, a cooperativa é a ponte. Acreditar naquilo que faz, sem dúvida, muda toda a diferença. Exato. Muito obrigada. Olha, você continua acompanhando a gente, né? Porque a gente está sempre aqui disponibilizando para você informações, assuntos e conversa assim, com esse mais alto nível de informação nos nossos podcasts. Então continua com a gente, que em breve a gente volta com mais informação. Até mais. rcn67.com.br